Informação sobre a Argentina, a inflação por lá aproxima-se de 100%, informou o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos, uma espécie de IBGE do país. Depois de avançar pelo 11º mês consecutivo, o aumento dos preços ficou em quase 95% em dezembro de 2022. Trata-se da inflação mais alta dos vizinhos desde outubro de 1991, quando a taxa anual ficou em pouco mais de 100%. Em dezembro, a taxa mensal foi de 5,1%, com aumento de 2,4 pontos percentuais em relação ao mês anterior. Em novembro, o registro do mês foi de 4,9%. É a preocupação, né, Kobayashi, é que isso se repita por aqui também, né, com essa guinada que houve em vários países aí da América Latina. O Brasil não passou a largo disso, né, também foi afetado por essa onda esquerdista aí nas últimas eleições. Agora também o medo que esse pesadelo econômico chegue até aqui, né, Kobayashi? Pois é, essa informação fica ainda mais interessante quando a gente compara com o que nós tivemos no último ano no Brasil, no último ano de governo Bolsonaro, com a política econômica do Paulo Guedes, que pela primeira vez na história fez com que a inflação brasileira fosse menor, inclusive, do que a inflação americana. Então, enquanto no Brasil a política econômica em 2022 deu show, tirou nota 10, no país vizinho aqui a inflação tirou nota menos 10. Porque esta inflação mostra, infelizmente, para a população argentina, uma situação caótica em relação à economia, com desvalorização da moeda. Não tem ninguém que queira investir na economia argentina, não tem um empresário que quer expandir o seu negócio na Argentina diante do cenário. E isso tem gerado por lá desemprego, tem gerado falta de condições até de se alimentar o pai de família. Porque é isso que um país com uma inflação tão galopante como esta, de quase 100%, passa. É uma situação que caminha para a miséria absoluta. Isso gera pessoas com fome, pessoas desempregadas, pessoas sem até prospecção, porque a dificuldade que se estabelece em um cenário tão caótico economicamente como este é de cada vez menos haver esperança. E um registro, eu não sou especialista em economia, mas é muito interessante que nos países vizinhos aqui na América Latina, em que os governos tiveram política de esquerda de aumentar o Estado, com mais responsabilidade do Estado, com menos liberalismo econômico, este fato do aumento da inflação se torna um fato comum. E aqui no Brasil, com a política extremamente oposta, ou diametralmente oposta do ministro Paulo Guedes, com menos Estado, né, e mais liberalismo econômico, nós tivemos um crescimento muito maior e com uma deflação em determinado período, inclusive. Diga, Mota. Olha, a inflação na Argentina é o resultado de uma mistura de ideologia, incompetência e desconhecimento dos fundamentos econômicos. Isso é uma mistura explosiva. Infelizmente, ela acontece com frequência. Inclusive, já aconteceu antes, várias vezes, na própria Argentina. Em um mundo ideal, as pessoas que chegam ao poder teriam preparo necessário para isso, inclusive entendendo um pouco de economia, né? Mas isso é no mundo real. Na realidade, é muito diferente. Alguns autores de livros importantes, por exemplo, eu vou citar um aqui, Niall Ferguson, que escreveu um livro chamado A Grande Degeneração. Mas tem vários outros autores que dizem que o descontrole das finanças públicas é um fenômeno recorrente nas democracias ocidentais. Por que isso acontece? Porque em todas essas democracias o político precisa de voto para se eleger. E aí, na busca pelo voto, os políticos prometem o impossível. E depois, quando eles chegam ao poder e sabem, eu vou ficar aqui só 4, 5 anos, eles tentam maximizar os benefícios para eles mesmos e para os seus amigos. Isso não é um fenômeno exclusivo, nem da Argentina, nem da América Latina. O que acontece é que quando a incompetência, a ideologia e o desconhecimento são tão grandes, isso sai de controle. E o resultado é inflação ou a hiperinflação. Isso, muita gente não lembra,
mas os mais velhos se recordam. Já aconteceu no Brasil. Nós, nos anos 90, tivemos épocas em que a inflação no Brasil superava 80% ao mês. E nós só podemos pedir a Deus para que isso nunca mais se repita. Você, Pavinato, que nos diz? Exatamente. A gente lembra, antes do Plano Real, a nossa inflação ela era bastante similar. Ela ultrapassava a casa centesimal. Você sabe o que é mais cruel? O mais cruel é que o mercado argentino comemorou essa taxa. Comemorou porque eles esperavam muito mais. Eles esperavam mais de 100% de inflação para 2022. Então, veja, quando a gente está numa situação tão calamitosa que a gente está nivelando tudo por baixo, isso quer dizer que a esperança já se foi. Porque nós temos uma esperança genuína quando é para coisas melhores. E quando nós nos alegramos porque o pior não aconteceu, nossa esperança era para pior, nós estamos numa situação bastante crítica. Nós estamos numa situação de subjugação, de submissão. Tudo fica submetido. As pessoas sobrevivem, elas não vivem. E eu temo que essas aproximações, esses namoros entre Fernandes, o namoro histórico do petismo com o kirchnerismo, não seja também um namoro que possa nos conduzir para uma situação como essa, como as tresloucadas hipóteses de se fazer uma moeda chamada peso real, que na verdade vai ser um natimorto ou vai ser batizado de peso morto, que de real não vai ter nada. A inflação é essa. Mas veja, um argentino, ele ainda tem a liberdade de sair e investir fora da Argentina? Não. Vou dar um exemplo. Eu fui para o casamento de um amigo em Mendoza em novembro, agora, de 2022. Hoje a cotação é $1 compra 180 pesos. $1 compra 180 pesos, mas com 180 pesos você não compra $1. E se você compra com um pouco mais $1, você tem uma quantia, você tem um limite que o governo coloca para que você não torre a sua moeda e tenha uma fuga de capital. Então, quando você chega na Argentina, você vai lá no Banco de la Nación Argentina, que só funciona até as 18 horas de lá. Se você chega num voo depois, não tem mais banco. Não. Você vai andar na rua, vai achar o paralelo, ou seja, o famoso mercado ilegal de troca de moeda, porque lá, com $1, você vai conseguir comprar 500 pesos. Porque as pessoas, elas estão jogando o dinheiro no lixo para se livrar daquilo lá. Eu fui 3 vezes na Argentina nos últimos 3 anos. A cada vez que eu chego lá, uma nota não vale mais. 5, pode jogar no lixo. 10, pode jogar no lixo. 20, pode jogar no lixo. É isso que nós queremos para o Brasil? Eu acredito que não.